Olá, como vocês estão? Hoje é dia de começarmos a comentar sobre os parâmetros ou fatores extrínsecos de multiplicação de micro-organismos nos alimentos. Esses fatores, eles estão relacionados com as propriedades do local de armazenamento, onde esses alimentos estarão expostos. Aí pode-se falar do próprio ambiente ou mesmo, né, de câmara, de refrigeração, a sua geladeira, embalagens, né? Então, quais são esses fatores, então? A temperatura, a umidade relativa do ambiente, lembra que tem relação com a atividade de água, né, que é um fator intrínseco do alimento, a composição gasosa do ambiente, né, se vai estar relacionado com o crescimento de aeróbios, mesófilos, quando a gente fala de potencial de oxirredução e como essa composição gasosa pode, né, contribuir para a conservação, aumento da vida útil desse alimento, e presença e atividade de outros micro-organismos aí influenciando, né, a multiplicação dos micro-organismos presentes no alimento. Hoje nós vamos dar atenção à temperatura. E a gente tem que lembrar que os micro-organismos, eles têm uma ampla faixa de temperatura para sua multiplicação. Aqui a gente vê, né, esse termômetro indo de temperaturas de congelamento até temperatura de ebulição da água, né? Então a gente percebe que existe o que? Essa chamada zona de perigo, e a gente se refere aí aos micro-organismos mesófilos, que são aqueles que são, né, vamos dizer assim, os patogênicos que vão estar inseridos, né, na sua maioria nessa zona de perigo, vão conseguir se multiplicar nessa faixa de temperatura, tá vendo, gente? Marcado entre 30 e 40 graus, que é uma temperatura que eles têm uma temperatura ótima para o seu crescimento. Em temperaturas inferiores a 10 graus, já começa a ocorrer uma inatividade desses micro-organismos, chegando mesmo a ocorrer um retardamento da sua multiplicação. Existem sim micro-organismos que conseguem se multiplicar nessa faixa de temperatura, a gente já vai comentar essa diferença. E em algumas situações, os micro-organismos são até mesmo têm a sua multiplicação inibida pelas temperaturas de congelação, que a gente se refere o que? A temperatura de congelação da água pura é 0 graus. Para se congelar o alimento, são temperaturas inferiores a 0 graus. E ainda existe uma faixa de temperatura na qual começa a ocorrer a morte bacteriana. Então, os micro-organismos eles começam a ser destruídos por esse processo, né, do tratamento térmico. Então, vejo aí temperaturas acima de 60 graus. Então, a gente vai observar que essa temperatura de armazenamento ou de processamento de micro-organismos pode fazer com que o alimento tenha sua vida útil aí aumentada. Então, relembrando, existe essa zona, que é chamada zona de perigo, porque seria na qual os micro-organismos patogênicos teriam a maior facilidade para se desenvolver. E, dependendo da faixa, a gente vai ter ou um retardamento ou inibição da multiplicação dos micro-organismos e até mesmo a morte, né, da célula aí dos micro-organismos. Aqui está escrito bacteriano, gente, mas a gente pode inferir que também serve para outros micro-organismos. E que faixa de temperatura são essas? Existem esses termos, né, como vocês estão vendo, conforme o tipo de capacidade de multiplicação numa determinada faixa de temperatura, a gente pode utilizar essa denominação de psicotróficos, mesófilos ou termófilos. Vocês vejam que os micro-organismos psicotróficos, são aqueles que têm uma temperatura ótima de crescimento entre 20 a 30 graus. Sua temperatura máxima aí que ele suporta, né, consegue ainda sobreviver 35, e uma temperatura mínima entre 0 a 5 graus. Os micro-organismos mesófilos, como eu me referi, né, a maioria dos patogênicos tem, né, uma predileção, uma capacidade melhor de se desenvolver nessas temperaturas. Entre 30 a 40 graus seria a temperatura ótima. Lembra que eu mostrei aquele desenho ali
no slide anterior, temperatura máxima 40 a 50 e uma temperatura mínima entre 5 a 25 graus para se multiplicarem. Já os termófilos têm uma temperatura ótima de crescimento entre 45 a 65 graus e uma temperatura máxima de 60 a 90 e mínimo de 35 a 45. Claro, gente, como a gente falou anteriormente, ou os outros fatores vão interferir, né, nessa capacidade, né? Então vai depender da composição do alimento, né, da disponibilidade aí de vitaminas, o pH, tudo isso vai interferir se aquele micro-organismo vai conseguir se desenvolver melhor ou não nessa faixa de temperatura. Mas vocês percebem que com o processamento a gente consegue interferir nesse processo de multiplicação de micro-organismos. Então, se eu submeto a por exemplo, a um processo de pasteurização, eu vou conseguir destruir aí os micro-organismos patogênicos. Ainda vai ter sobrevivência, né, de micro-organismos deteriorantes, por exemplo, principalmente se eles forem termófilos, né, mas, né, eu vou alcançar o objetivo, que é aumentar a vida útil do alimento. Vamos ver mais aqui na frente. Então, alguns exemplos de psicotróficos, né, que podem aí deteriorar, né. A gente sempre lembra do leite, por isso que o leite ele tem que ser pasteurizado, feito o seu tratamento térmico o mais breve possível, porque esses micro-organismos psicotróficos conseguem se desenvolver e causar alterações até de colorações, viscosidade, isso falando do leite, mas isso pode acontecer com ovos, com qualquer produto armazenado a baixas temperaturas, nas carnes. Então, a gente tem as pseudomonas, os alcalígenes, flavobactério, micrococos. Os mesófilos, como eu disse para vocês, a maioria das espécies consegue se desenvolver e a maior parte, né, dos micro-organismos patogênicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a temperatura de armazenamento dos alimentos, né, principalmente aqueles considerados, né, perecíveis por conta da alta atividade de água. Então, a gente não pode expor esses alimentos à temperatura ambiente, como estamos aqui agora, esperando que não vá acontecer nada. Em relação aos termófilos, né, algumas espécies de bacilos e clostrídeos, a gente até comentou isso anteriormente, principalmente se tratando de produtos enlatados, cuidado que tem que se ter com a qualidade da matéria-prima, da higiene, para evitar a contaminação por esses micro-organismos e pensando aí até no clostrídeo botulino, né, que é um micro-organismo, um dos poucos micro-organismos patogênicos que se desenvolve melhor na faixa aí de termofilia. Os fungos filamentosos, eles crescem em uma ampla faixa de temperatura, inclusive, né, alguns são termófilos, crescem também em temperatura de refrigeração, enquanto as leveduras, né, elas desenvolvem tanto em temperaturas de psicotróficos e mesófilos, mas já não conseguem se desenvolver tão bem em temperaturas termófilas. Aqui, aquilo que eu já comentei anteriormente, como nós podemos interferir, né, com o processamento para retardar e inibir a multiplicação aí dos micro-organismos ou até mesmo eliminar, né, os micro-organismos. Então, quando a gente fala de processos aí de refrigeração, como é o caso desse peixe no gelo, ou aqui a carne congelada. Então, aqui a gente está fazendo o quê? Está retardando essa multiplicação, ou até mesmo inibindo a multiplicação dos micro-organismos, que podem tanto deteriorar os alimentos, quanto podem provocar doenças. Aqui eu coloquei o leite, né, e o ovo, que são exemplos de produtos pasteurizados. Então, o objetivo principal da pasteurização em produtos de origem animal é o quê? Justamente destruir, eliminar os micro-organismos patogênicos. A temperatura que é utilizada para o processamento desses alimentos não é suficiente, por exemplo, para destruir micro-organismos termófilos ou termodúricos. Termodúricos a gente se refere, gente, àqueles micro-organismos que, embora não consigam se multiplicar nessas temperaturas, né, de termófilos, mas conseguem resistir ao tratamento térmico e depois, em condições adequadas, né, em temperaturas mais baixas, caso o alimento seja exposto, ele consegue se multiplicar. Mas a pasteurização, o objetivo da pasteurização é justamente eliminar os micro-organismos patogênicos. Então, ainda há sobrevivência de micro-organismos deteriorantes. Por isso, a
importância da qualidade dessa matéria-prima para que no processamento térmico, no caso aí a pasteurização, possa realizar a destruição do número de micro-organismos, por exemplo, a pasteurização rápida destrói em torno de 99% dos micro-organismos, né? Então, 99% de 1000 é uma coisa, 99% de 1 milhão é outra. Então, não confundam, né? Achar que, como já ouvi falar, né? O pessoal às vezes na indústria usa esse termo, o fogo mata. O fogo mata, mas ele, né? A temperatura alta, ela tem esse limite de eficiência, tá? Então temos que lembrar muito desses aspectos. E não podemos esquecer em relação aos produtos processados por esterilização comercial, porque a esterilização comercial vai destruir o quê? Aqueles micro-organismos que são capazes de sobreviver na temperatura de armazenamento desses alimentos depois de terem passado pelo tratamento térmico. Então, são produtos que são envasados, seja, né, como vocês estão vendo aí o exemplo de lata, ou em vidro, ou até mesmo em plástico termoprocessável, mas que vão ter o quê? Numa situação de vácuo total ou parcial e depois vão receber o tratamento térmico. Aí a gente consegue, inclusive, destruir micro-organismos que são deteriorantes, mas a gente não destrói 100% dos micro-organismos. Então, a temperatura de armazenamento desses produtos também é importante. Mas vejam, gente, enquanto essa questão da utilização da temperatura de armazenamento ou de processamento pode interferir na multiplicação desses micro-organismos e, com isso, aumentando a vida útil dos alimentos. Bom, espero que vocês tenham aproveitado até aqui e não se esqueçam de continuar nos acompanhando nas próximas semanas, nas quais a gente continua, né, nós continuaremos a conversar sobre esses parâmetros extrínsecos. Futuramente, né, eu vou fazer uma enquete para saber quais são os outros assuntos de interesse de vocês. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima!